Fala, meu confrade. Ô confrade, nesse dia de hoje a gente vai gravar mais um episódio sobre esse anúncio da Ford de fechamento de 3 unidades no país, de 3 fábricas, né? O que você tem pra me dizer disso daí, ô confrade? Tem a ver com incentivo fiscal isso daí ou não tem nada a ver? Eu acredito que não tenha muito a ver. Eu acho que o que motivou a Ford a sair do país, em partes, é a própria obsolescência que se tornou os seus carros. Não é? Boa parte dos Fiestas, por exemplo, foram substituídos pelos HB20. Quem comprava Fiesta hoje comprou HB20. Mas não só por isso, não é? Porque a Ford, assim como outras montadoras e outras empresas de vários ramos, reivindicou ao governo, esse governo, aos governos passados também, reformas. Para o quê? Para que diminuísse o custo do funcionário. Não é? Por exemplo, a própria reforma trabalhista, não é? Queria também É, a porque própria reforma da Previdência para que o país tivesse um ambiente fiscal melhor. Né? Enfim, todas as reformas que aconteceram ao longo dos anos. E mesmo assim, a Ford anteriormente já tinha fechado a fábrica do ABC Paulista e agora fechou todas as outras da Bahia, do interior de São Paulo e do Ceará. Ô, confrade, aí você vê o seguinte também, essa questão, porque essas empresas, não só a Ford, mas em geral essas montadoras que tem no país, eles fazem lobby junto ao Congresso Nacional Com ali. certeza. E eles estavam com certeza envolvidos nesse lobby da reforma trabalhista, alegando que diminuindo o custo, você conseguiria ter uma produção mais atrativa, o custo funcionário diminuiria, você contrataria mais pessoas. Posteriormente você poderia baratear o custo do carro, mas na verdade tudo isso é discurso, tudo é mentira isso daí, confrade. Isso daí é o discurso liberal. Se a gente diminui o custo do funcionário, a gente gera mais emprego, a gente diminui o preço do carro, tem mais gente consumindo, a empresa prospera e a empresa prosperando mais, a gente aumenta pelo livre mercado o salário do próprio funcionário. Mas Não isso na é? realidade não acontece. Isso daí na realidade nunca aconteceu e nunca não vai acontecer porque em nenhum país do mundo isso funcionou. Então o que acontece? Os liberais que pediram a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, todas as reformas ao longo dos anos, falaram o seguinte: na Argentina, com a taxação das grandes fortunas, as empresas vão fugir de lá e vão vir para o Brasil. O errado, o que acontece é que a Ford preferiu investir mais lá, aumentando a produção na Argentina, ou seja, contratando mais pessoas e fechou as indústrias aqui no Brasil. E eu trago um dado interessante. Por quê? Porque na Argentina o camarada vai ter mais condições de comprar carro. Por quê? Porque a taxação de grandes fortunas é justamente para repassar a renda para o mais pobre. Ou seja, repassando mais renda para o mais pobre acaba ficando com o dinheiro na mão para poder comprar carro. Agora, aqui no Brasil, o mais pobre não está conseguindo nem fazer uma compra. É, falando ainda de Ford, mas sem desviar um pouco do assunto, eu olhei essa semana ainda ontem, o preço da cesta básica subiu em todas as capitais do Brasil. No Rio de Janeiro é mais caro, o custo da cesta básica é R$ 620. Ou seja, o brasileiro, com o auxílio emergencial que recebeu, Não lá sei no nem Rio de Janeiro comer. não conseguiria sequer comprar a cesta básica para o mês, para ele poder comer. Então, ô confrade, mas aí é o seguinte também. A questão da Ford, eu vejo de uma seguinte forma. A Ford, entre as montadoras mundiais, ela sempre foi um pouco obsoleta. Ela sempre demorou um pouco se atualizar. Você vê que os carros dela nos Estados Unidos lá perdeu muito mercado para os carros coreanos e chineses e Asiático, os né? asiáticos em geral, os japoneses lá. O que acontece? A questão que ela de papo fiscal, isso é tudo mentira. Sabe por quê, confrade? Eu penso da seguinte forma, ó. O mundo está mudando. Por quê? Você está vendo agora todo esse discurso da elite mundial dizendo que o mundo verde, ecologia, não desmatamento, quer dizer, e os carros estão entrando nesse esquema que é o quê? Poluição zero. É carro elétrico agora a nova sensação. Então o que acontecia? Antigamente, o cara necessitava o quê? Qual que era a função da empresa? Ele queria expandir a tua empresa para vários países para conquistar mercado e vender a tua mercadoria. Hoje a roda gigante está girando ao contrário. Com esse processo da ecologia, muito de recursos, vamos dizer, do bem de consumo de propriedade privada, que é o carro, o pobre não vai ter mais acesso a comprar. Então o que acontece? O que ela prefere fazer? Ela vai fabricar esse carro muitas vezes na Argentina,
e enviar para o Brasil, pelo Acordo de Livre Comércio do Mercosul sem pagar imposto. Ela vai produzir nos Estados Unidos, na planta lá nos Estados Unidos, vai produzir na Alemanha, ali na Europa, e vai produzir na China. Ela vai ter uma indústria em cada continente. Exatamente. E com esses blocos econômicos, ela vai acabar fazendo o quê? Enviando seus carros elétricos, porque o pobre não vai ter mais condição de comprar carro elétrico, vai andar de mobilete e bicicleta. E transporte público. Pneu careca. E pneu careca ainda. O que vai acontecer? Esses novos carros elétricos dessa indústria que vai estar surgindo, nova, que é a indústria Eco, que é tudo verde, o que vai acontecer, confrade? Esses carros vão ser produzidos para alimentar a indústria de aluguel de carros e a indústria dos aplicativos de carro. Então o pobre, o máximo que ele vai conseguir hoje é utilizar um aplicativo para se locomover. Que no caso é 99, Uber aqui no Brasil e tantos outros que surgem aí. A elite que vai conseguir comprar carro, esses carros elétricos, mas você vê que a Ford ela mudou até o portfólio. Que ela não fabricava mais nem carro pequeno, nem Fiesta. Ela mudou o portfólio só para carro de rico. Carro de produção brasileira da Ford parou no Brasil. Né? Já o ano passado. Você fabricava só carro grande. Só veículo grande, SUVs. Acima de 100 mil. Então quem compra um carro de 100, 120, 140 mil? É a classe média alta e a elite. O pobre não é. O pobre compra carro entre 15 e 40 mil. E até porque é o seguinte, confrade, com esses contratos intermitentes que houve após a reforma trabalhista, o cara não tem renda para financiar. Não, entendeu? um carro desse não, até porque o financiamento de um carro desse é praticamente o de uma casa. Não, mas eu digo até de um valor mais barato, por quê? Então o que acontece? Eles estão tirando esses carros de acesso mais popular das pessoas, porque eles vão restringir o acesso, e eles vão utilizar esse discurso de ecologia, de degradação do meio ambiente, que é necessário que os recursos sejam direcionados apenas para um público e o outro não tem acesso a isso mais, confrade. Sim, conforme eu já disse para você num outro vídeo, o pobre polui, o pobre suja, basta fazer uma comparação, igual já foi comparado por um americano, o mundo visto de cima. Os bairros nobres são verdes, os bairros pobres, paupérrimos, não tem uma árvore, tem uma árvore seca lá, sem folha, não é? Ou seja, o ambiente do rico, ele é mais sustentável. Exatamente. O próprio ambiente. E isso vai se expandir, inclusive para carro, inclusive para roupa. Alimentação. Porque você consegue, por exemplo, fazer camisas sustentáveis, bolsas sustentáveis. Só que, para você fazer isso, é num valor maior. O pobre não compra, ele vai comprar o quê? A roupa falsificada, a bolsa falsificada, que polui, que não é sustentável. Então, o que acontece? Pode até parecer um discurso malthusiano, mas é a verdade. O pobre não tem mais serventia dentro desse sistema. Ele tinha quando a mão de obra dele era utilizada. Hoje em dia o pobre só existe para comprar coisa falsificada, para pedir auxílio do governo e para poluir. Ele virou um peso no sistema. Ou seja, ele dificulta a vida do rico e da classe média alta. Não é? E voltando a falar de Ford, engraçado que a Ford sai do Brasil, mas a fundação, os ideais da Fundação Ford continuam no Brasil. Não é? Ou seja, aquilo que gera emprego, que é a Ford automobilística, sai do Brasil, mas os ideais das ONGs patrocinadas pela Fundação Ford continuam no Brasil para degenerar a nossa população. E outra coisa, mesmo com os incentivos fiscais, mesmo com reforma trabalhista, com os lobbies que ela fez por reforma trabalhista, reforma da Previdência e tantas outras reformas que pediram no Brasil, ela não pensou duas vezes antes de sair do Brasil e colocar toda a sua produção na Argentina e Uruguai. Por quê? Porque o empresário, ele persegue o lucro, ainda mais se ele não for um empresário nacional. E aí volta aquilo que a gente já sempre fala aqui no canal, da necessidade da gente desenvolver um capital nacional. É uma indústria nacional. Não é? O capital se faz em casa. Quem acredita que o Brasil ou qualquer outro país do mundo vai se desenvolver com capital estrangeiro, esse cara tá louco. Isso nunca aconteceu. Porque o discurso do neoliberalismo é isso. Eu preciso de incentivo fiscal para me chegar no teu país. Eu preciso de... Eles não falam flexibilização da lei. Eles usam termos bonitos, né? Flexibilização da lei trabalhista, reforma da Previdência. Quer dizer, eles querem ter custo zero de qualquer tipo de coisa, para ter lucros estratosféricos. Só que é o que você fala, na primeira oportunidade que eles têm de sair fora e enxergam um horizonte melhor em outro lugar, eles vão embora.
Então, quer dizer, muitas vezes esse discurso ele fica meio estranho no ambiente. E outra, a Ford tem dívida no Brasil, não é? Ela tem dívidas no Brasil. E aí, como que vai ser paga? Se fosse um governo onde eu tivesse um comando, ou você, certamente, faríamos o seguinte: toda essa dívida que a Ford tem com o Brasil, com bancos brasileiros e trabalhistas, tudo, o que vamos fazer é o seguinte: a gente vai ficar com o maquinário aqui e você vai embora. A Ford, a placa Ford vai embora, mas a gente vai continuar produzindo com outro nome, Autobras, que é isso que aconteceria numa China, por exemplo. Agora, o governo brasileiro é fraco, incompetente, porque ele fala, não podemos fazer isso porque aí outras automobilísticas vão ver isso e vão embora também. Vai embora pra Só onde? que elas já vão embora de qualquer jeito. A Volkswagen anunciou o plano de demissão voluntária, o tal PDV. Aí em São Bernardo aí tem pouca mão de obra, né? A fábrica está reduzida, sei lá, acho que a 7, 8 mil funcionários, fabrica ali praticamente que 1 ou 2 modelos de automóveis, eles já estão para fechar ali também. Estão para fechar, que essa da Anchieta, né? Da Anchieta. Vai fechar, não tem como você... A estrutura monstruosa daquela. Até 2025 aquilo ali vai fechar. Até porque também, confrade, voltando um pouco a questão do fechamento da Ford e também a Volkswagen vai fechar em breve, o que acontece, confrade? Até porque com esse sistema eco, a partir de 2030, até alguns países da Europa, que ele já vai começar a restringir a fabricação desses automóveis com tecnologia de combustível fóssil. Então os caras já estão aderindo à nova tecnologia, que é essa tecnologia de baterias, né? Lítio, energia limpa. Energia limpa. Por quê? Porque é um novo discurso. A Europa, o que acontece? A Europa, nessa crise do corona, ela aprovou um pacote trilionário lá também, igual os Estados Unidos, só que o mundo todo. Só que ela colocou algumas objeções lá, que a parte desse dinheiro iria para empresas aos quais iriam investir nessas fontes renováveis de energia limpa. Nessas empresas aos quais trabalham com essa tecnologia antiga ainda, vamos dizer assim, de combustíveis fósseis, não iria dar prioridade para receber mais dinheiro deles. Então eles estão forçando para abrir um novo mercado, que é o mercado da energia solar, é o mercado da energia de bateria de automóvel, entendeu? É tudo um mercado novo que vai surgir aí. Sim. E é tão verdade porque esse lobby de energia é muito forte aqui no Brasil, não é? Só que ninguém fala que o Brasil tem uma das energias mais limpas do mundo, que é a hidrelétrica. A energia hidrelétrica, ela não polui tanto. É uma das que menos polui, inclusive muito menos do que as energias que a Europa utiliza hoje, não é? A energia carvão, tem muitos lugares da Europa e a boa parte da energia da Europa também vem da Rússia, através dos gases. E é o seguinte, confrade, a Alemanha é um grande país ali no bloco europeu. E ele utiliza grande parte da energia dela proveniente do carvão. Pois é. E ninguém fala nada. E outra, se estivessem de fato preocupados, até acho que há uma preocupação com o meio ambiente, só que é o seguinte, se há uma preocupação com o meio ambiente, eu seria o primeiro a falar, então vamos fazer energia nuclear. Porque a energia nuclear é a que menos polui. Ela é a que menos polui e a que menos tem risco. Agora, como ela pode ser usada para outras coisas, jamais vão falar para o Brasil ter energia nuclear. Não, o Brasil tem que sacrificar a sua população pobre, miserável quase, não é? Para o quê? Para ele instalar placas solares na sua casa, que é muito caro. É praticamente você construir um outro cômodo na sua casa. Não, mas você vai ter o retorno no longo prazo. Só que o pobre, ele vive vendendo almoço para comprar janta. Ele vive o dia. Ele não vai se preocupar no lucro que ele vai ter daqui 25 anos. Ô confrade, voltando um pouquinho aí, porque é tanto assunto que a gente às vezes vai... Mas é o seguinte, o que acontece, a segunda estimativa aí diz que mais de 5 mil funcionários direto da Ford seria mandado embora. Além desses funcionários, você tem essas outras autopeças metalúrgicas em torno deles, né? Que fornecem peças para Teve um especialista que falou que pode chegar até 50 mil funcionários. Mas sabe, ele tem razão, sabe por quê, confrade? Porque é o seguinte, porque você tem as pequenas empresas metalúrgicas que fornecem peça de disco de freio, outra que fornece o amortecedor, outro que fornece a mola, outro que fornece o vidro, né? A palheta de limpador do vidro. Então, quer dizer, são vários acessórios e você tem outro esquema também. Pneu, banco.
estofamento. E você tem outro esquema também que é a logística, né? Que é o transporte desses carros de um estado para o outro. Empresa de logística. Empresa de logística que cobra o frete, cobra tudo o transporte desses concessionárias. Concessionárias que vendiam um carro, eles vão estar tendo que mudar o portfólio deles, porque mudar no sentido assim, temporariamente, a própria concessionária tem prejuízo, porque a partir do momento que o cara tem vários carros da Ford na concessionária dele e acontece que a Ford anuncia a sua saída, ele já vai ter que vender o carro mais barato. Para desovar aquele estoque ali, né? Então, confrade, esse papo aí que a Ford tá indo embora porque é só por causa do incentivo fiscal, isso é mentira, não é bem isso. Isso daí é mais uma mentira do governo brasileiro para jogar pra galera. Aí fala assim, não, é porque o nosso mito tá com o livre mercado, enquanto que os outros governos corruptos favoreciam essas multinacionais bilionárias. Não é isso. Não é isso. Não é? Acontece que o Bolsonaro ele não tem compromisso nenhum com a indústria. Eu só comemoraria uma Ford indo embora do Brasil se falasse assim, ela está indo embora do Brasil porque ela não está aguentando a concorrência com a automobilística brasileira, 100% nacional. Aí sim, mas ela está indo embora por conta do ambiente do país. E olha só, não é só a Ford que está indo embora. A Mercedes do interior de São Paulo ela foi embora em dezembro de 2020. Anunciou fechamento lá numa fábrica no interior de São Paulo. A IOC, agora no Rio Grande do Sul, anunciou também que vai fechar. Ou seja, não é só a empresa americana, ou não é só a empresa brasileira, são vários tipos de empresas que não... Vários ramos diferentes, né, compadre? Porque o IOC é a parte de alimentação. De ramos diferentes que não estão otimistas com o Brasil. Quando o empresário fala, eu vou sair daqui para ir para lá, é que na verdade ele está enxergando um cenário futuro de pessimismo para aquele país. Assim como nós, porque o povo pode falar, não, o cara é contra o governo, então ele só critica e acha que tudo sempre vai piorar. Não, os empresários estão aí. Ou vão falar que o presidente da Ford, da Mercedes, da IOC são comunistas. Não, o cara está percebendo que o Brasil está sendo um péssimo negócio para se manter os negócios aqui e que vai piorar. Porque se o camarada prefere ir para a Argentina, que é um lugar que está pior que o Brasil agora... É porque o Brasil está na corda bamba. Você acha que agora com o Biden presidente a situação pode piorar do Brasil? O Brasil, como a gente comentou outro vídeo, sofreu um soft power da parte dos Estados Unidos? Bom, se o Brasil não melhorou com o Trump, que ele dizia ser amigo do Trump... Se alinhou, né, o eixo de... Com o Biden é que não vai melhorar. E esse governo é tão canalha porque não é o Bolsonaro que tem que ser amigo do Trump e nem o Trump tem que ser amigo do Brasil. É diplomacia. Não é ideia familiar, onde o filho do Bolsonaro fala que é amigo do filho do Trump. O filho do Trump, se perguntar quem é Eduardo Bolsonaro, ele nem vai lembrar. Aí vai falar, o cara lá do Brasil. Ah, sei quem é. Né? Só que o cara que tem o complexo tão de vira-lata que fala que é amigo do cara. É igual aquele cara bem pobre que foi cumprimentado por um cara rico, aí fala, não, aquele cara rico é meu amigo. Né? O cara rico nem lembra que ele existe no dia a dia, mas na cabeça do pobre é o quê? Não, ele é meu amigo. Ele só vai lembrar, se precisar carregar uma carriola, um saco de terra, ele vai chamar o cara. Aí fala, tem aquele lá. Então o que acontece? Cortar grama. O que tem não é amizade entre países, já dizia o Dr. Enéas, o que existe são interesses, e o que existe entre países são diplomacias. Então, independente do Trump ou do Biden, o Bolsonaro deveria ter mantido uma diplomacia de reconhecer, até porque os Estados Unidos não é referência para nada, porque invalidou a eleição da Bolívia, não é? Tentou colocar o Guaidó como presidente da Venezuela e hoje está sofrendo uma crise da democracia dentro do seu próprio país. E coisa que ele sempre provocou no país dos outros. Como faz? Então, aí, a Ford, então, você vê, ela está saindo fora, vai deixar aí mais de 50 mil, né, segundo o cara falou aí. Então, diretamente, compadre, você pode esperar que vai ter mais 5 mil pessoas virando MEI aí. Exatamente, vai ter mais 5 mil pessoas virando MEI. Microempreendedor. O Bolsonaro, no próximo discurso dele, daqui 4 ou 5 meses, vai falar: o número de empresários no Brasil está subindo. Disparou. Subiu tantos por cento. Por quê? Porque o camarada abre MEI para ele poder comprar mercadoria mais barata,
não é? Com o fornecedor, e ele vai vender o quê? Ele vai vender meia, vai vender touca, o outro vai vender coxinha, capinha de celular, o outro vai sorvete, vender acessórios eletrônicos. sorvete. E isso daí é tudo produzido por quem? Produzido pela China. Então, aí o confrade, o que vai acontecer? Aí chega o Bolsonaro, chega os filhos dele falando, não, devemos boicotar a China, não sei o quê. Vai boicotar como se a gente não tem indústria capaz para produzir uma máscara? Ó, vamos pensar aqui. Ó, você vai gerar 5 mil meia aí, praticamente. Porque as pessoas que são dali vão tentar empreender, porque não tem mais colocação no mercado nenhum. Até porque não tem indústria Não tem indústria mais. Aí o que vai acontecer? Você vai alimentar qual indústria, o confrade? Você vai para o setor de serviços. Não, de serviço. Aí você, vamos supor, você vai montar uma loja lá de acessórios de celular. Você vai alimentar qual país e qual a indústria de qual país? China, não é? Que o governo brasileiro diz ser contra. Não, aí é o seguinte, aí o cara fala assim, vão boicotar. Aí o iPhone que ele utiliza, como faz, 99% do iPhone é produzido na China. O telefone Samsung que o cara utiliza, 90% das peças é feito na China. Tudo é China. Chineses. A tua televisão, entendeu? Partes do seu carro, é tudo produzido lá. Como é que você vai boicotar? Igual os remédios. Eu não tomo vacina chinesa. Só que o amoxicilina que o cara toma, a matéria-prima química ou é chinesa ou é indiana. Não tem pra Então correr. não tem jeito, meu camarada. Se você for está ópio, consumindo direto ou indiretamente produto chinês. Se você não quer consumir, quer dizer, se você não quer consumir produto chinês, que você peça para o governo brasileiro desenvolver uma indústria nacional. É. Agora, vocês são contra a indústria nacional e ao mesmo tempo são contra a China? Então, ou você vira homem da caverna, Ô, confrade, mas é no caso o governo, eu não sei se ele teria peito um exemplo de chegar e falar assim, não, tudo bem, a Ford, vocês estão indo embora, vocês não querem mais produzir carro aqui, só que é o seguinte, a marca de vocês aqui não entra mais. Não tem peito. Você Porque entendeu? aí vai falar que vai espantar investidores, vai provocar fuga de capital. Mas é o que qualquer governo faria. O próprio Trump, que ele diz admirar, não é? Você não está gerando emprego aqui, ou então você vai poder continuar vendendo aqui, mas vai ter um tarifaço. Para o seu produto entrar aqui é 50% mais caro de imposto. De alguma forma você tem que punir os caras. Até porque o Brasil pode fazer isso porque ele tem um mercado consumidor grande, ele tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Não é qualquer país que tem Se a gente tivesse 5, 6 milhões de habitantes, tudo bem, mas a gente tem mais de 200 milhões de habitantes e dava pra fazer E a isso. frota de automóvel no país aqui é monstruosa, hein? Pois então é. o mercado consumidor, você vê pelos carros chineses que chegaram no Brasil aí, e o povo compra, cara. Qualquer empresa de qualquer ramo sonha ter um mercado consumidor como o brasileiro. É verdade. Como o brasileiro, como o americano, como o chinês, como o indiano, como o russo. Por quê? Porque são países com uma grande população. E você acaba tendo, querendo ou não, você tem uma classe média ali, numa parte ali que consome muito produto, né? Consome. Confrade, é aquilo que a gente fala, né? Infelizmente o mundo está mudando. A gente sabe que também existe essa questão nova do meio ambiente. E que eles não porque a Ford não tem interesse, confrade, em querer, porque a Ford poderia utilizar essas plantas do Brasil para produzir automóvel e exportar para o mundo todo. Essa nova roupagem do automóvel, né? Produzir automóveis elétricos e levar para os países vizinhos aqui da América Latina e também exportar para o mundo. Só que você vê que alguma coisa tem, eles não têm interesse em produzir esse tipo de automóvel aqui, porque daqui para frente esses automóveis a gás não vai ser mais produzido. Esses de combustível fóssil não vai ser mais. A partir de 2030, não vou dizer no Brasil, mas nos países da Europa ali já está começando a existir. Tá tendo uma determinação. Determinação para você findar isso. Igual, confrade, só para fechar aqui o assunto que você falou do soft power, né? Que pode acontecer, que pode não, que vai acontecer, até porque o responsável que o Biden nomeou para cuidar da política na América Latina é um cara que não concorda com as políticas e falas do Bolsonaro. Né? E ainda ele diz que a eleição lá foi fraude, etc. Isso daí só prejudica o quê? Não é a vida do Bolsonaro, isso daí prejudica a vida do brasileiro que está procurando emprego, que está abrindo um negócio, que acabou de se formar e precisa de experiência no mercado de trabalho. Né? Por quê? Porque o soft power, principalmente do Partido Democrata, é muito forte. Vale lembrar que o soft power que a Dilma sofreu foi com o Partido Democrata no poder. E ela caiu, hein? E caiu. A gente tem que lembrar sempre de que uma ação da Petrobras estava valendo $1 naquele período. Uma ação da Vale estava valendo $1,50. Hoje, uma ação da Vale do Rio Doce passou de R$100. Uma ação da Petrobras está R$30.
Então o soft power, ele provoca a fuga de capital, ele mobiliza, querendo, setores da nossa classe média alta e alta, não é? Por quê? Porque essa nossa classe média e classe alta, ela é americanófila. Ela não quer saber se é partido republicano ou democrata, ela é americanófila. Então, a narrativa do que os Estados Unidos vender para a nossa classe média, ela vai comprar. Vai comprar. Não é? Igual, hoje em dia o povo acha que a classe média brasileira e alta é pró-Trump porque o Bolsonaro apoia o Trump. Não tem nada a ver isso daí. Não tem nada a ver porque, em tese, era para as classes médias, que não é a classe média alta, a classe média comum, não comprar a retórica do Partido Democrata, porque fala assim, não, o Partido Democrata lá é esquerda. Só que aconteceu o quê? Um soft power da esquerda americana contra a esquerda brasileira. Porque a esquerda americana lá é uma esquerda dos costumes, não é uma esquerda do trabalho. A gente tem dois tipos de esquerda. Esquerda dos costumes, que é o quê? Liberação das drogas, liberação do casamento homossexual, liberação do aborto, poligamia e tantas outras práticas, aí, eutanásia. Não é? A esquerda latino-americana, por mais que tenha também um liberalismo nos costumes, ela traz consigo uma ideia trabalhista. Não é? O Lula, ele saiu dos sindicatos de São Bernardo do Campo. Não é? O Brizola, ele era trabalhista. Então, achar que o Biden é um comunista, isso é loucura. Ele está no comando da nação mais capitalista do mundo. E o que ele vai fazer é aprimorar esse capitalismo. Renda mínima é a medida capitalista já falada pelo Milton Friedman. Alguém vai falar que o Milton Friedman é comunista? Milton Friedman era tão contra o Estado que ele falava que a liberalização das drogas deveria existir porque o Estado gastaria menos efetivo com a segurança. Então, por hoje é isso, confrades. Acho que vocês perceberam a importância da gente desenvolver uma indústria nacional para não ficar refém do capital estrangeiro. Estamos juntos e se inscrevam no canal. Abraço.